Estância 1. O eterno Pai e Mãe, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. O tempo não existia, porque dormia no seio infinito da duração. A mente universal não existia, porque não havia Ahri, grandes espíritos, dragões de sabedoria, para contê-la. Os 7 caminhos da felicidade não existiam. As grandes causas da desgraça não existiam, porque não havia ninguém que as produzisse e fosse por elas aprisionado. Só as trevas enchiam o todo sem limites, porque pai, mãe e filho eram novamente um, e o filho ainda não havia despertado para a nova roda e a peregrinação por ela. Os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser, e o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Paranishipana, absoluto não ser, para ser expirado por aquele que é e todavia não é. Nada existia. As causas da existência haviam sido eliminadas. O visível que foi e o invisível que é repousavam no eterno não ser, o único ser. A forma una de existência, sem limites, infinita, sem causa, permanecia sozinha, em um sono sem sonhos. E a vida pulsava inconsciente no espaço universal, em toda a extensão daquela onipresença que o olho aberto de Dangma, alma purificada, percebe. Onde, porém, estava Dangma, quando o Alaya do universo, alma universal, se encontrava em Paramartha, existência absoluta, não ser absoluto, e a grande roda era Anupadaka, o espaço, o grande mistério? Estância 2. Onde estavam os construtores, os filhos resplandecentes da aurora do Manvantara, nas trevas desconhecidas, em seu Ahri Paranishipana, sinônimo de estado para Nirvana. Os produtores da forma, tirada da não forma, que é a raiz do mundo, Devamatri, divina matriz, mãe dos deuses, repousavam na felicidade do não ser. Onde estava o silêncio? Onde estavam os ouvidos para recebê-lo? Não havia silêncio, nem som, nada, a não ser um incessante alento eterno para si mesmo ignoto. A hora ainda não havia soado. O raio ainda não havia brilhado dentro do germe. A Matri Padma, Mãe Lótus, matriz da natureza, ainda não entumecera. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o raio único e fazê-lo cair em seguida, como 3 em 4, no regaço de Maya. Os 7 não haviam ainda nascido do tecido de luz. O pai-mãe, Svabhavat, era só trevas. E Svabhavat jazia nas trevas. Estes 2 são o germe, e o germe é uno. O universo ainda estava oculto no pensamento divino e no divino seio. Estância 3. A última vibração da 7ª eternidade palpita através do infinito. A mãe entumece e se expande de dentro para fora como o botão de lótus. É Matri Padma, Mãe Lótus no despertar. A vibração se propaga e suas velozes asas tocam o universo inteiro e o germe que mora nas trevas. As trevas que sopram sobre as adormecidas águas da vida.
As trevas irradiam a luz, e a luz emite um raio solitário sobre as águas e dentro das entranhas da mãe. O raio atravessa o ovo virgem, faz o ovo eterno estremecer e desprende o germe não eterno, que se condensa no ovo do mundo. Os 3 caem nos 4. A essência radiante passa a ser 7 interiormente e 7 exteriormente. O ovo luminoso, que é o 3 em si mesmo, coagula-se e espalha os seus coágulos brancos como leite por toda a extensão das profundezas da mãe, a raiz que cresce nos abismos do oceano da vida. A raiz permanece, a luz permanece, os coágulos permanecem, e não obstante, o Eahu é o Uno. A raiz da vida estava em cada gota do oceano da imortalidade. E o oceano era luz radiante, que era fogo, calor e movimento. As trevas se desvaneceram e não existiram mais. Sumiram-se em sua própria essência. O corpo do fogo e água, do pai e da mãe. Vê, Olanu, o radiante filho dos dois, a glória refulgente e sem par, o espaço luminoso, filho do negro espaço que surge das profundezas das grandes águas sombrias. É o Eahu, o mais jovem, que tu conheces agora como Quan Cha-in. Ele brilha como o sol, é o resplandecente dragão divino da sabedoria. O Eka, 1, é Chatur, 4, e Chatur toma para si o Tri, 3, e a união produz Sapta, 7, no qual estão os 7, que se tornaram o Tridasha, as hostes e as multidões. Contempla-o, levantando o véu e desdobrando-o de oriente a ocidente. Ele oculta-o acima e deixa ver o abaixo como a grande ilusão. Assinala os lugares para os resplandecentes e converte-o acima num oceano de fogo sem praias, e o Uno manifestado nas grandes águas. Onde estava o germe? Onde então se encontravam as trevas? Onde está o espírito da chama que arde em tua lâmpada, Olanu? O germe é aquilo, e aquilo é a luz, o alvo e refulgente filho do Pai obscuro e oculto. A luz é a chama fria, e a chama é o fogo, e o fogo produz o calor que dá a água da vida na grande mãe. O pai-mãe urde uma tela, cujo extremo superior está unido ao espírito, luz da obscuridade única, e o inferior unido à matéria, sua sombra. A tela é o universo, tecido com as duas substâncias combinadas em uma, que é Svabhavat. A tela se distende quando o sopro do fogo a envolve e se contrai quando tocada pelo sopro da mãe. Então, os filhos se separam, dispersando-se para voltar ao seio de sua mãe no fim do grande dia, tornando-se de novo uno com ela. Quando esfria, a tela fica radiante. Seus filhos se dilatam e se retraem dentro de si mesmos, e em seus corações eles abrangem o infinito. Então, Svabhavat envia Forrat para endurecer os átomos. Cada qual é uma parte da tela. Refletindo o Senhor existente por si mesmo como um espelho, cada um vem a ser, por sua vez, um mundo. Estância 4. Escutai, ó filhos da terra, escutai os vossos instrutores, os filhos do fogo. Sabei, não há nem primeiro, nem último, porque tudo é um número que precede do não número. Aprendei o que nós, que descendemos dos 7 primeiros, nós, que nascemos da chama primitiva, temos aprendido de nossos pais. Do resplendor da luz, o raio das trevas eternas, surgem no espaço as energias despertadas de novo. O 1 do ovo, o 6 e o 5, depois o 3, o 1, o 4, o 1, o 5, o duplo 7, a soma total. E estas são as essências, as chamas, os construtores, os números, os Arupa,
os Rupa e a força ou o homem divino, a soma total. E do homem divino emanaram as formas, as centelhas, os animais sagrados e os mensageiros dos sagrados pais dentro do Santo Quatro. Este foi o exército da voz, a divina mãe dos sete. As centelhas dos sete são os súditos e os servidores do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo dos sete. Estas centelhas são chamadas esferas, triângulos, cubos, linhas e modeladores, porque deste modo se conserva o eterno Nidana, o Iyahu, as trevas, o sem limites, ou não número, Adinidana, Svabhavat, o círculo, o Adisanat, o número, porque ele é um, a voz da palavra, Svabhavat, os números, porque ele é 1 e 9, o quadrado sem forma. E estes três, encerrados no círculo, são o 4 sagrado, e os 10 são o universo Arupa. Depois vem os filhos, os 7 combatentes, o 1, o 8º excluído, e seu sopro, que é o artífice da luz. Em seguida, os segundos 7, que são os Lipika, produzidos pelos 3. O filho excluído é 1. Os filhos sóis são inumeráveis. Estância 5. Os 7 primordiais, os 7 primeiros sopros do dragão de sabedoria, produzem por sua vez o torvelinho de fogo, com seus sagrados sopros de circulação giratória. Dele fazem o mensageiro de sua vontade. O Diziu converte-se em Forrat, o filho veloz dos filhos divinos, cujos filhos são os Lipika, leva mensagens circulares. Forrat é o corcel e o pensamento, o cavaleiro. Ele passa como um raio através de nuvens de fogo, dá 3, 5 e 7 passos através das 7 regiões superiores e das 7 inferiores. Ergue a sua voz para chamar as centelhas inumeráveis e as reúne. Ele é o seu condutor, o espírito que os guia. Ao iniciar a sua obra, separa as centelhas do reino inferior, que se agitam e vibram de alegria em suas radiantes moradas. E com elas forma os germes das rodas. Colocando-as nas 6 direções do espaço, deixa uma no centro, a roda central. Forrat traça linhas espirais para unir a 6ª, a 7ª, a coroa. Um exército dos filhos da luz situa-se em cada um dos ângulos. Os Lipika ficam na roda central. Dizem eles: isso é bom. O primeiro mundo divino está pronto. O primeiro, o segundo. Então, o divino Arupa se reflete no Shayaloka, a primeira veste de Anupadaka. Forrat dá 5 passos e constrói uma roda alada em cada um dos ângulos do quadrado para os 4 santos e seus exércitos. Os Lipika circunscrevem o triângulo, o primeiro 1, o cubo, o segundo 1 e o pentágono dentro do ovo. É o anel chamado Não Passarás, para os que descem e sobem, para os que durante o Kalpa estão marchando para o grande dia Se Conosco. Assim foram formados os Arupa e os Rupa, da luz única, 7 luzes. De cada uma das 7, 7 vezes 7 luzes. As rodas velam pelo anel. Estância 6. Pelo poder da Mãe de Misericórdia e Conhecimento Kuan Yin, trina de Kuan Shai-Nin, que mora em Kuan Yin Tien, Forrat, o sopro de sua progenie, o filho dos filhos, tendo feito sair das profundezas do abismo inferior a forma ilusória de Sien Tian e os 7 elementos. O veloz e radiante produz os 7 centros Laya, contra os quais ninguém prevalecerá até o grande dia Se Conosco, e assenta o universo sobre estes eternos fundamentos, rodeando Sien Tian
com os germes elementais. Dos 7, primeiro 1 manifestado, 6 ocultos. 2 manifestados, 5 ocultos. 3 manifestados, 4 ocultos. 4 produzidos, 3 ocultos. 4 e 1 Tsan revelados, 2,5 ocultos. 6 para serem manifestados, 1 deixado à parte. Por último, 7 pequenas rodas girando, uma dando nascimento à outra. Ele as constrói à semelhança das rodas mais antigas, colocando-as nos centros imperecíveis. Como as constrói Forrat? Ele junta a poeira de fogo, forma esferas de fogo, corre através delas e em seu derredor, insuflando-lhes a vida, e em seguida as põe em movimento, umas nesta direção, outras naquela. Elas estão frias, ele as aquece. Estão secas, ele as umedece. Brilham, ele as ventila e refresca. Assim procede Forrat, de um a outro crepúsculo, durante 7 eternidades. Na quarta, os filhos recebem ordem de criar suas imagens. 1/3 recusa-se, 2/3 obedecem. A maldição é proferida. Nascerão na quarta, sofrerão e causarão sofrimento. É a primeira guerra. As rodas mais antigas giravam para baixo e para cima. Os frutos da mãe enchiam o todo. Houve combates renhidos entre os criadores e os destruidores, e combates renhidos pelo espaço, aparecendo e reaparecendo a semente continuamente. Faze os teus cálculos, ó Lanu, se queres saber a idade exata da pequena roda. Seu quarto raio é a nossa mãe. Alcança o quarto fruto da quarta senda do conhecimento que conduz ao Nirvana, e tu compreenderás, porque verás. Estância 7. Observa o começo da vida informe senciente. Primeiro, o divino, o que procede do Espírito Mãe. Depois, o espiritual, os 3 provindos do os 4 do e os 5, de que procedem os 3, os 5 e os 7. São os triplos e os quádruplos em sentido descendente, os filhos nascidos da mente do primeiro Senhor, os 7 radiantes. São eles o mesmo que tu, eu, ele, ó Lanu, os que velam sobre ti e tua mãe, Bumi, terra. O raio único multiplica os raios menores. A vida precede a forma e a vida sobrevive ao último átomo. Através dos raios inumeráveis, o raio da vida, o semelhante ao fio que passa através de muitas contas. Quando o se converte em 2, aparece o triplo, e os 3 são É o nosso fio, Ólanu, o coração do homem planta, chamado Sapta Parma. É a raiz que jamais perece. A chama de 3 línguas e 4 mechas. As mechas são as centelhas que partem da chama de 3 línguas, projetada pelos 7, dos quais é a chama, raios de luz e centelhas de uma lua que se reflete nas ondas moventes de todos os rios da terra. A centelha pende da chama pelo mais tênue fio de Forrat. Ela viaja através dos 7 mundos de Maia. Detém-se no primeiro, e é um metal e uma pedra. Passa ao segundo, e eis uma planta. A planta gira através de 7 mutações e vem a ser um animal sagrado. Dos atributos combinados de todos esses, forma-se Manu, o pensador. Quem o forma? As 7 vidas e a vida una. Quem o completa? O quíntuplo Lhá. E quem aperfeiçoa o último corpo? O peixe, o pecado e Soma. Desde o primeiro nascido, o fio que une o vigilante silencioso à sua sombra torna-se mais e mais forte e radiante a cada mutação. A luz do sol da manhã se transformou no esplendor do meio-dia. Eis a tua roda atual, diz a chama à centelha. Tu és eu mesma, minha imagem e minha sombra. Eu me revesti de ti,
e tu és o meu varrã até o dia ser conosco, quando voltarás a ser eu mesma, e os outros tu mesma e eu. Então, os construtores, metidos em sua primeira vestimenta, descem à radiante terra e reinam sobre os homens, que são eles mesmos. Porque na vida a gente quer se conhecer. Cá entre